Começar a papear um pouquinho, né? Pronta? Oi, Preparada? preparado. Boa noite, Adriana. Pronto. Boa noite, ó, Denis. Então, aqui, gente, vamos começar essa maratona de lives do dia 13 de julho, porque é um dia duplo. Hoje é o Dia Mundial do Rock e também é o Dia Mundial do Cantor. Então, mas antes de eu falar um pouco sobre a voz no rock, vamos entender um pouquinho sobre o condicionamento vocal em cantores. E a pessoa assim, mais indicada que eu procurei por acompanhar esse trabalho é a Aldenis. Aldenis, faça aí as honras e se apresente e fale para a gente um pouquinho sobre como é esse teu trabalho de condicionamento vocal de cantores em alta performance. Oi, Adriana. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, colegas fonoaudiólogos que eu já estou vendo aqui na nossa sala junto com a gente. Mas é só na nossa sala agora, né, que diz? É. Bem, o condicionamento vocal, ele é indicado para cantores de alta performance. Quais são esses cantores de alta performance? São esses cantores que cantam e dançam, fazendo toda essa performance no palco, como, por exemplo, uma realidade bem presente aqui para a gente, são os cantores de forró, que eles dançam e têm que agitar bem o público dançando. E para isso é necessário fazer um condicionamento vocal, fazer todo um trabalho para que eles possam cantar e dançar e não terminar. Ou durante o show ficar assim, desse ofegante, com essa respiração bastante comprometida. Então, Como é que. é, então é isso o exercício, o condicionamento vocal com esses cantores. Por isso que é indicado que todos eles façam, até cantores de barzinho, porque eles também têm um palco, têm um mini palco lá, e eles têm que ficar fazendo todo esse movimento para conseguir dissociar essa musculatura do corpo com a da voz. E também pela questão da questão cardiológica, com a questão da respiração e da fonação. E como é que você começou a fazer esse trabalho de condicionamento vocal em cantores de alta performance? Eu comecei quando eu comecei a atender cantores e aí eu sempre, tudo que era curso do SEV eu estava fazendo. Eu estava, todas as vezes, todo curso que tinha lá em São Paulo, lá no SEV, eu me mandava para lá. Eu corria mesmo para fazer. E aí teve um curso de fisiologia do exercício e no dia seguinte, com 2 meses depois, teve de condicionamento vocal. E eu fiquei curiosa. Tudo que estava envolvendo voz, eu estava sempre curiosa, querendo buscar. E aí foi aonde eu disse, opa, peraí, é aí que eu me encaixo e realmente eu preciso. Eu não foi só aquela questão de dizer assim, eu vou reabilitar o paciente. Aí depois que reabilita, o que que a gente faz? Que aí é onde entra o condicionamento vocal. Porque o condicionamento vocal, o paciente não, o cantor, não pode ter nenhuma lesão, nenhuma fenda. Tem que sim fazer uma laringoscopia. A laringoscopia tem que estar assim, perfeita, perfeita mesmo, sem nenhuma alteração, sem nenhuma tensão. Tensão assim, porque tem, só não pode ter disfonia, certo? Não pode ter nenhuma fenda. E ele assinar um termo de responsabilidade no sentido de que ele pode fazer atividade física, que normalmente todos eles podem. Aí eu fui Uhum. atrás e cada vez mais me apaixonando pela área da voz cantada. E tudo que tinha voz, cantor, eu estava dentro. Estava dentro realizando esses cursos para me aperfeiçoar. Porque acabava que eu ficava assim, meu Deus, é só isso? Quando era reabilitação, né? E aí? E aí, e agora? Depois que eu reabilitei, depois que eu fechei a fenda, tá? Com a voz limpa, e aí, o que que a gente faz agora? Qual é o próximo passo? Aí foi aonde eu resolvi procurar. E aí, até hoje, estou no condicionamento vocal com os cantores de alta performance. E me diz uma coisa, a maior contribuição da fonoaudiologia, então, no caso, é preparar os cantores para que eles tenham uma boa condição física e também a vocal, para que no final da sua apresentação eles não se sintam muito fatigados, muito cansados, não é isso? No Isso. geral, Quanto a essa questão de preparar físico, eles têm que já vir.
eles têm que estar em acompanhamento, que normalmente eles estão, porque eles trabalham muito com a questão de estética, porque tem que estar leve no palco, não pode estar aquele cantor muito pesado, né? Aquela coisa muito. Aquele movimento muito pesado no palco. Então, eles cuidam sim da questão de estética, da questão de estar em acompanhamento com o personal, com o educador físico, fazendo qualquer tipo de atividade. Então, quando ele chega para fazer o condicionamento, eles já vêm assim, preparados, preparados assim, né? Já com uma certa resistência física. Porque, por exemplo, ele vai fazer um exercício em torno de 40 minutos a 1 hora de exercício. Tem um exercício que é para fazer no jump durante 3 minutos. E aí eu vou cronometrando as pausas. As pausas é na hora que eles param para dar aquela buscada de ar, tipo, tô cansado. Então, assim, aí eu vou Uhum. monitorando quantas pausas ele vai tendo. Então, assim, quando eles têm um acompanhamento com o educador físico, as pausas são diminuídas. Eles conseguem fazer 3 minutos direto. Uhum. Já o contrário da minha pessoa, se for fazer um jump, apenas pular mesmo para trabalhar mesmo a resistência física, em 3 minutos eu vou parar umas 15 vezes, porque eu já vou estar cansada, porque eu não tenho essa Uhum. resistência. Então, é necessário ter esse acompanhamento com o educador físico, já está fazendo acompanhamento com o educador físico e fazendo qualquer tipo de atividade física, para não chegar tão Uhum. cansado. Uhum. Para não, eu estou falando isso para não pensar que assim, poxa, a Aldene está trabalhando como profissional educador físico? Não, não estou trabalhando, tá? E todos os equipamentos que a gente utiliza são equipamentos assim, como o curso que eu fiz foi como fisioterapeuta, fonoaudióloga e fisioterapeuta, que é a Thaís Daiane e Flávia Montalbano. a Flávia. Pois é, então são exercícios que ela orientou bem como que é feito, que são exercícios que você faz em casa também. Inclusive, eu passo alguns exercícios para eles estarem fazendo quando eles estão na academia. Então, são exercícios bem interessantes e que vale a pena mesmo. Ou seja, assim, o trabalho de condicionamento também ele vai englobar, né, um preparo físico mais direcionado para a voz, não é Isso. isso? Não é bem um preparo físico, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que trabalhar o cardio dele, fazer com que bote Isso. mesmo o coração para ativar mesmo esse órgão, no sentido de. Porque quando a gente cansa, por exemplo, vou correr, a primeira coisa, o coração já fica a 1000, né? O coração fica a Uhum. 1000, você acelera pra caramba, então é ter esse que é chamado condicionamento cardio-fono respiratório. Então, eu Uhum. tenho que ter essa questão de cardiológica, da fono e da respiração, que é uma coordenação que eu preciso ter desses três durante o canto, no caso. Entendi. Ô, Denis, assim, só a gente vai já voltar para o assunto condicionamento vocal em cantores, mas é porque aqui surgiu uma pergunta a Uhum. respeito de como é que eu posso conservar a minha voz tendo uma boa qualidade e apresentar uma boa Com- qualidade. Explica aí só um pouquinho em geral. Como é que pode apresentar voz? A pergunta de novo, Adriana. Só como é que. Assim, como eu posso conservar a voz e preservar a qualidade dela? Fazendo essa pergunta aqui. Tá. Tendo esse cuidado, cuidar dela, certo? Por exemplo, se tem Uhum. algum histórico de refluxo, é interessante procurar o médico otorrino para fazer uma avaliação, para ver que nível está esse refluxo, porque ele, Uhum. o refluxo, ele altera muito essa qualidade vocal, certo? Então, assim, não adianta eu ter um cuidado com a voz e esquecer o refluxo, porque você não está cuidando. Então, o Sim. refluxo vai alterar bastante. E se tem alguns episódios de rouquidão, já é a mesma coisa, vai ao otorrino para poder fazer esse acompanhamento, porque muitas vezes só eu ficar em repouso não é o suficiente. Como assim, o que é que eu faço Uhum. para cuidar da minha voz? Fazer repouso vocal? Não é só não, isso não é o suficiente. Vai depender assim do quê? Quais são as queixas para que eu possa direcionar o que que precisa fazer. Se for refluxo, normalmente medicamento,
que é o otorrino que passa, com repouso vocal e exercícios. Mas o que é mais importante aí no caso é cuidar da saúde como um todo, como cuida da voz. Cuidar da voz como cuida da saúde. Cuidar da saúde como cuida da voz. Então, ter esse cuidado, assim, de... Por exemplo, eu posso muito bem falar que evitar comidas gordurosas, comidas condimentadas, mas nem sempre a pessoa vai ter um refluxo. Pode comer tudo que Uhum. for, mas não vai ter refluxo. Então, é por isso que eu falo na questão da queixa, para poder eu dizer assim, o que é que você faz para manter a voz saudável, no caso dessa pergunta, Isso. Ah, tá? respondido. Vamos voltando aqui para o assunto do condicionamento vocal. Me diz uma coisa, o Denis, tu que assim, acompanha esses cantores de alta performance e também outros tipos de profissionais da voz, certo? Mas voltando para o condicionamento. Qual é o impacto da performance vocal do cantor quando ele chega para você e diz assim, eu só faço exercício de aquecimento e desaquecimento vocal e tá tudo tranquilo. Qual vai ser o impacto na sua performance caso ele não esteja fazendo esse condicionamento? Olha, quando eles chegam dizendo que tem fazendo aquecimento e desaquecimento, já percebe assim, eles mesmos já referem assim, minha voz está legal. Assim, não é que a voz está legal. Eu estou conseguindo manter os meus compromissos de agendas usando a minha voz, certo? Mas eles não vão dizer nada de diferente até que faça o acompanhamento. Quando eles fazem o acompanhamento desse condicionamento, eles percebem realmente a diferença. Para ter uma ideia, por exemplo, agora não que nós estamos nessa pandemia, ainda está tudo fechado, muita coisa tá parado, mas antes disso, quando era época de dezembro, maior época de grandes shows, como, por exemplo, dezembro, festa junina, carnaval, um mês antes eles já procuravam para fazer esse acompanhamento. Por quê? Porque eles percebem que realmente tem uma diferença. Isso quando eles já estão participando, já sabem como é o condicionamento vocal, certo? Mas impacto mesmo, assim, só em eles estarem fazendo o aquecimento e desaquecimento com uma orientação de um profissional, eles já vão sentir uma diferença muito grande. Eles já vão perceber, assim, um conforto melhor para cantar, tá? Mas é o que eu sempre falo e repito quantas vezes for necessário. Se a pessoa tem alguma termina o show, tá rouco. Procurista. Rouquidão não é normal. Rouquidão é sinal de alerta. Procure um especialista para que possa investigar e avaliar essa rouquidão, tá? E dizer, é porque eu estou cansado. Então, mas eu preciso fazer esse acompanhamento, fazer essa avaliação para que ele possa ver o porquê dessa rouquidão e não se cansar com tanta facilidade como cansava antes do acompanhamento fonológico. Certo. E me diz uma coisa assim, assim, como tu tá acompanhando cantores de alta performance, mas é no gênero musical do forró, né? Mas Uhum. assim, tu tá fazendo uma experiência como uma especialização no SEV, né? Coach vocal. Não sei se eles já perguntaram sobre isso ou você já ouviu questionar, mas eu vou fazer essa pergunta aqui. Tá. Cada gênero musical, ele exige um preparo vocal específico? No caso do forró, você já falou que tem todo um preparo, mas em cada gênero musical, por exemplo, um samba, um axé, sertanejo, cada gênero, O ele exige se preparo vocal específico de condicionamento? Se for falar em condicionamento vocal, eu vou estar vendo condicionamento para cantores de alta performance, aquele que, como eu falei, que dança. Hum. Até eu tenho um exemplo que uma professora disse: o que falta pouco é dançar de cabeça para baixo de uma vassoura, fazer Uhum. tudo. Então, a Sim, esse tipo, cantor que dança, ele sim é um preparo, um condicionamento vocal que ele precisa. sim, Agora, se for um cantor, por exemplo, de barzinho ou um sertanejo que fica só sentado tocando violão, ele não vai precisar desse condicionamento, que é no sentido de uma atividade mais pesada, no caso de o jump, a sim. plataforma.
Aí o preparo dele vai ser outro. É um mais, posso dizer, mais, não é suave, é um menos puxado. Por quê? Porque ele vai estar sentado, ele não vai se cansar tanto como se cansaria em um dançando, fazendo todas aquelas performances, pulando mesmo, porque eles pulam também, certo? Então, Sim, o gênero, por exemplo, um cantor de ópera, não vai ser necessário fazer uma performance ou um sim, condicionamento, porque eles vão estar sim. cantando parado, não vai precisar de esse apoio respiratório como um cantor que canta, dança, pula, faz tudo em cima de um palco que vai precisar. Até porque Uhum. quando eu estou em atividade, quando eu falei da questão cardiofono respiratório, cardiológica, Sim. cardio, eu, eu vou precisar de um apoio respiratório maior, porque automaticamente fica Uhum. curto. Então é aí que a gente trabalha para poder dissociar, para poder eu fazer com que essa respiração e essa movimentação nessa região não seja uma movimentação tensa, tá? Eu jogo para qualquer Uhum. canto, menos para o pescoço, atenção, para qualquer canto, menos para o pescoço para não gerar essa tensão e, consequentemente, lesão ou disfunção a uma lesão. Certo. Então, assim, resumindo, o condicionamento vocal ele é mais direcionado para aqueles cantores de alta performance, né, que Isso. cantam, dançam, né, com o Uhum. propósito de que no final da sua apresentação eles não estejam assim, digamos, tão cansados, porque o cansaço vai ter, né, mas vai Vai ter. ser bem menos, né, isso. Mas assim, preparo vocal no geral, dependendo do gênero, vai ter um direcionamento, né, para atingir aquele propósito, é isso? Isso. Isso. Se for de alta performance, sim. Vai ter Eu tenho uma evolução, uma ficha de evolução, que é o que eu faço com Sim. todos, tá? Lógico Uhum. que um vai diferenciar do outro, que canta mais, ou que dança mais, que pula mais. Eu vou exigir mais, por exemplo, no jump que eu faço de 1 minuto, tem um que eu vou começar já com 3 minutos, um exemplo. Então, Uhum. a gente vai adaptando de acordo com a demanda imposta daquele profissional, para a gente Uhum. trabalhar bem essa questão. Certo. Então, Odens, assim, nessa tua experiência que tem acompanhado desses cantores de alta performance, assim, fala para mim assim, só no geral, como é que eles chegam e ficam falando e como é que eles, digamos assim, saem, né? Sentem depois da experiência desse condicionamento. Eles chegam sempre com a mesma fala. Ah, doutora, termina o show, eu tô morta, tô morto, ah, não consigo, tô cansado, tô rouco. Então, assim, quando eles falam isso, junto com a avaliação que é feita, é interessante que faça a laringoscopia. Por quê? Para ver se esse cansaço é de um cansaço respiratório. É como, por exemplo, eu não tenho nenhuma prática, não, como é que eu falo? Eu não tenho resistência para correr 5 quilômetros. E aí, quando eu chego, termino Uhum, esses 5 quilômetros, cansada, não é isso? Então, assim, uhum, aí eu solicito a laringoscopia para ver. Então, se ele tem alguma lesão, a gente vai fazer um trabalho de reabilitação. A gente faz um uhum, trabalho que é o paciente, o cantor sentado, fazendo os exercícios. E quando eu percebo que já tem melhora na voz, porque quando eles são assíduos aos exercícios, ao acompanhamento e dedicado, a gente consegue ter uma resposta muito rápida. E aí, quando eu percebo, e eles mesmos dizem eu já cantei, já não estou rouco e tal. Então, quando eu percebo que eles estão melhor, e eles mesmos têm essa percepção, o que acontece? Eu solicito uma nova laringoscopia, e essa nova laringoscopia, se apresentar tudo ok, tudo bem, aí eu faço uma nova avaliação para poder, tanto eu como ele, ter essa percepção que está tudo ok, aí eu indico o plano de condicionamento vocal para poder. Pronto, a gente já trabalhou, fechou a fenda, a gente reabilitou, agora vamos habilitar. Como assim? Vamos fazer com que você ganhe resistência respiratória e fonatória durante o canto. Aí eles entram com esse processo, nesse treinamento, e eles dizem o seguinte:
Hoje já recebi até alguns vídeos, por exemplo, teve alguns, eles depois do show mandam ou vídeo ou manda áudio. Ó, essa é a minha voz depois de 3 shows, depois do terceiro show, depois do quarto show, e eu tô assim, a voz está intacta, a voz está boa. Então isso é muito prazeroso, assim, a gente ouvir isso, tá? E é o que eu sempre falo para eles, eu não costumo trabalhar sozinha. Eu sozinha eu não faço absolutamente nada. Então, para se ter evolução, é necessário que eles se dediquem. Então, quando eles se dedicam, é outra história. O resultado é muito mais rápido. É isso. E me diz Uhum. assim, como é que é feito assim? Você faz, ele chega, você faz toda, né, a avaliação e tudo e faz programa de condicionamento. Quando você nota que ele já está apto assim, não, ele está legal. Como é que é feito esse monitoramento? Ele vem uma Mon- vez por mês Uma vez, é ou uma como é vez que por é feito? semana. É uma vez por Uhum. semana. E aí eles também fazem outros exercícios em casa, faz o aquecimento, faz o desaquecimento. E aí depois eles. Assim, o plano, o que foi aprendido no curso, que são 8 sessões. E essas Sim, 8 sessões têm que ser seguidas, 8 semanas, uma vez por semana. Só que aqui, sim, a realidade nossa eu vou falar dentro do Nordeste, do Ceará, é outra. sim. Os cantores Uhum. ainda eles não têm aquela dedicação de dizer assim, eu vou, faça chuva, faça sol, eu vou estar toda Uhum. semana, tá. O que acontece? Eu vou para uma sessão de foto, eu vou porque eles marcam outras coisas nesse horário que coincide. Eles não dizem, não Uhum. vou porque eu tenho um fone. Então acaba que atrapalhando um pouquinho, porque assim, é condicionamento, é muscular. A gente vai trabalhar músculo, não é mucosa. Então, para se Isso. ter resultado, eu preciso trabalhar essa musculatura. A mesma coisa quando vai para academia. Se não trabalhar essa musculatura, nada feito. Tipo, é Uhum. como o que foi feito em 3 sessões, um exemplo. Sim, Se parar uma semana, perde tudo que foi ganhado e volta a estaca zero. E eles estão cientes disso. Aí, sim. por isso que tem cantores que não ficam só 3 semanas ou 8 sessões, eles ficam muito mais, porque é aquele negócio, tipo, eu vou, eu tenho uma evolução, depois volta, aí vai de novo, então assim, não dá para fazer. Eu ainda não consegui durante todo esse tempo, acho que tem três, Uhum. 4 anos que eu atuo já como condicionamento, não consegui Sim. nenhum fazer um preparo do começo ao fim, porque sempre acontece um imprevisto e naquela semana, porque é uma vez por semana, eles faltam e aí é perdido o que foi ganhado. Assim, não totalmente, mas perde muito. Uhum. Certo. Então, não tenho mais perguntas, mas eu acho que já deu para esclarecer, né, um pouquinho sobre a sua atuação de trabalho com cantores de alta performance. A tua fala é muito parecida com de um colega meu, Fagner Lima, que ele é do Maranhão, ele disse também a mesma coisa, assim, principalmente nessa época de pandemia, que não adianta, assim, você tá fazendo acompanhamento e interrompe tudo, não é que perde 100%, mas aquela capacidade, né, aquela capacidade respiratória, né, da Uhum. musculatura que você tinha adquirido com esse momento de interromper, né, aí regride um pouquinho, né, ou seja, É, sobe 2 passos na escada, mas quando falta, desce um, não é isso? Então, é isso mesmo. tem que ter assim, cantores, vocês têm que ter disciplina, porque só consegue alcançar um propósito com disciplina, dedicação e treino, né? Que é uma coisa que a gente foca muito, né, Denis? Assim, principalmente Isso. na área da voz, que a gente trabalha com essa parte muscular, preparando o profissional, né, cantor, repórter, essa importância de ter disciplina para poder dar o seu melhor naquilo que diz respeito à emissão vocal, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, eles estão cientes disso quando eles começam a fazer o programa, eles estão cientes, mas realmente acontece imprevistos. Já eu tenho uma entrevista, eu tenho uma televisão para ir, para o rádio, e eles não têm essa. Porque eles também não querem perder a oportunidade, né? Pela questão de trabalhar. Então, eles querem ir e depois, não, dá um jeitinho, depois eu vou para fone. Então, mais ou menos isso. Mas há uma diferença muito grande quando eles começam a fazer.
eles mesmos relatam essa melhora na voz quando... Não é na qualidade de voz, porque o condicionamento não vai trabalhar a qualidade de voz, e sim resistência nessa voz. Então, eles percebem É. isso. E quando eles percebem, aí eles opa, peraí, hoje eu não consegui, mas eu não vou fazer. É por isso que tem muitos cantores que não abandonam, né? Assim, até outro dia, eu vi um colega profissional, fonoaudiólogo, falando que não quer que o fono, não quer ser, que o fono seja mais ou menos isso, ser dependente. É o que eu falo. Eu não quero Uhum. que o cantor seja dependente. Isso. Só que eles, muitos, eles dizem assim, eles não fazem os exercícios em casa sozinhos, eles fazem só comigo. Por quê? Não é porque eles Uhum. não saibam, é porque eu vou fazer com a Denis, eu vou fazer com a Fono. Então, assim, eu falo sobre isso, que precisa se fazer. Eu não vou ficar, olha, você fez os exercícios, tá tudo ok? Eu não vou ficar no pé. Então, é por isso que Uhum. eu tô falando isso, porque, assim, tem profissional, cantores, ó, que há séculos permanecem comigo. Mas não é porque eu Sim. não dei a alta. É porque eles não querem Uhum. sair e eles dizem assim, é como se desse uma segurança. Eu tô com a fono. Então, quando eu tô com a fono, eu tô seguro. Mais ou menos isso. Uhum. É por isso. Mas Uhum. é, alta mesmo, por mais que eu fale, vou dar alta, eles não quero não, vou continuar. Então, a gente continua. É igual a academia. Eu tô indo, eu vou É. enquanto eu estiver fazendo, então. E eles não fazem em casa, então preferem fazer comigo. É um gasto, um custo bem maior, mas, Uhum. né? É. É, você está fazendo bem, né? Se ele está achando que você é o porto É, seguro, então pronto, né? E faça bem feito que a Aldenis diz nos stories que eu acompanho que os clientes dela são os melhores. melhores. Os É a melhores cara da estão Aldenis. comigo? Os melhores estão comigo? Porque ela se garante. Ela se garante. Bom, Denis, obrigada aí, viu? Eu que Pelo seu sim de ter participado comigo dessa live de condicionamento vocal em cantores. Tem alguma coisa que você queira falar antes de encerrar? Assim, considerações dessa live, da sua experiência na área da voz, principalmente nesses cantores de alta performance? eu acho que eu falei já tudo a respeito e falei já dessa questão. E assim, só uma coisa. Por eles estarem parados, tanto na questão que alguns não estão fazendo nenhum tipo de atividade física, e aí quando vocês vão assistir as lives deles, eles pesado, né? Porque quem não engordou nessa quarentena, Uhum, né? Então vocês uhum, percebem eles cansados, eles pesados, porque eles não estão tendo esse treino respiratório nem fono. Porque o condicionamento, pelo menos, eu não consegui fazer virtual. Alguns atendimentos, sim, eu consigo fazer, mas o uhum. treino não. Então, alguns realmente eles relataram um desconforto muito grande durante as lives. Eu me cansei rápido, na metade da live eu já estava morrendo, eu já estava pedindo arrego, como eles falam. Uhum. E então, assim, o que a gente conseguiu ganhar durante esses tempos atrás da quarentena foi tudo perdido nesse sentido muscular, mas só Uhum. retornar, que aí continua, ganha tudo novamente. A mesma coisa de quem estava treinando firme e forte na academia, ganhando, definindo o músculo. Então, eles pararam, você já percebe assim, uma diferença já nessa musculatura. E é isso, a consideração, e eu quero a consideração final a respeito disso, e eu quero agradecer a você, Adriana, pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito feliz. Apesar de eu estar aqui meio assim, estou aqui, mas com o coração bem apertadinho, porque eu perdi um É, paciente, um paciente, um é. paciente que acompanhava quase 6 anos, então gera assim, já me sinto da família, me sinto É, quase uma faz parte neta, da mais ou menos. profissão, né? É, Faz parte. então, Faz... mas aí ele descansou, está num lugar melhor e é melhor do que estar sofrendo aqui com a gente. E por isso eu quero Assim, agradecer. assim, ó, além da Aldenis trabalhar com essa parte de voz com cantor de altas performance, a Aldenis também trabalha com disfagia em atendimento home care, né? É, Então, quem trabalha nessa área, assim, digamos, tem um certo, entre aspas, apego com a família, porque é, acompanha o caso. Então, quando chega esse momento, né, da partida,
aí a gente sente como se fosse da família, né? Mas É Deus é que verdade. sabe, Deus sabe o É, melhor, então ele está se descansando bem e a sua parte, o seu melhor você deu e continue dando seu melhor também em outras áreas, como nos cantores de alta performance, que eu sei que você se garante, obrigada, certo? obrigada, obrigada. Pois eu Obrigada, viu? agradeço. Eu Eu que agradeço agradeço. demais, assim, você ter participado dessa live. Vamos fazer outras com outros temas, tá? Vamos, Mas hoje, vamos. que é um dia específico, que é o Dia do Cantor e o Dia Mundial do Rock, mais uma vez eu Pois agradeço por estar presente nesse momento. E é. fica aqui o convite para você participar, assistir, conferir a minha live sobre a voz no rock, né? Que é um Ah, eu vou assistir. ritmo, Vou assistir. gênero musical que é assim que me deixa elétrica. Eu Você me sei. conhece já, né? É, Mas verdade. antes de falar sobre o rock, eu achei muito interessante a gente falar um pouquinho desse condicionamento vocal, dessa consciência que o cantor e ou o profissional da voz tem que ter sobre o uso da sua voz para que ele possa se expressar da melhor maneira possível, sem prejudicar a sua saúde. Certo, Isso Denis? mesmo. Isso mesmo. Muitíssimo É, obrigada por você ter e, participado dessa live. Vou tentar deixar salvo, vou lançar no YouTube. Quem não pôde que conferir, vai chique. conferir, tá bom? E tá bom então, um beijão para você. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos vocês que assistiram, que fizeram companhia a gente aqui pelo Insta de forma virtual, tá bom? Abração e até mais. Estarei disponível para a gente marcar outra live com outros assuntos, tá bom? Pode deixar, viu? Aguarde Abraço. conferir, viu? Um cheiro para Cheiro. você, viu? Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.